Eu trabalhava como técnico de enfermagem em um hospital de médio porte no interior. Não era um lugar pequeno, mas também não chegava perto dos grandes hospitais das capitais. A estrutura era antiga. Alguns setores tinham sido reformados, mas outros mantinham azulejos amarelados, portas pesadas de madeira e aquele cheiro de desinfetante misturado com mofo. Na época, eu fazia plantões noturnos para completar a renda. Era cansativo, mas eu gostava. Durante o dia, os corredores eram uma confusão de gente. Mas à noite, tudo ficava parado. O ritmo era outro. A sensação era de que o hospital adormecia junto com os pacientes. Naquela noite chuvosa de sexta-feira, o movimento tinha sido intenso até às 22 horas. Emergência cheia, pacientes novos sendo internados, familiares aflitos. Depois das 23 horas, tudo começou a acalmar. O único som constante era o bater da chuva contra as janelas altas e os apitos ocasionais dos monitores cardíacos. Eu estava responsável pelo 5º andar, uma ala antiga do hospital. Poucos pacientes ficavam ali. Geralmente pessoas em observação clínica sem risco imediato. Era um andar silencioso demais. As lâmpadas do teto piscavam de vez em quando, e havia sempre aquela corrente de ar frio que vinha do fim do corredor, onde quase ninguém gostava de passar sozinho. Por volta das 3 da manhã, eu estava conferindo prontuários na pequena sala de apoio da enfermagem, quando ouvi passos no corredor. O som era de alguém andando lentamente, de chinelos, arrastando os pés. Achei que fosse algum paciente fora do leito, o que não era incomum. Fui verificar. Caminhei até o quarto 512, de onde parecia vir o som. A porta estava entreaberta, mas lá dentro só havia o Sr. Álvaro, um idoso magro que dormia com auxílio de oxigênio. A respiração dele era lenta, mas ritmada. Não parecia ter se levantado. Fechei a porta devagar e segui pelo corredor. Os passos, no entanto, continuaram. Vinham mais adiante, próximo ao quarto 517. O curioso é que não havia pacientes naquele lado. Apenas 3 quartos desativados e um depósito de materiais. A cada passo meu, os outros se calavam, como se alguém me escutasse e parasse para não ser visto. Quando cheguei ao 517, encontrei a porta aberta. Acendi a lâmpada. O quarto estava vazio, só as camas antigas cobertas por lençóis brancos. A janela batia devagar por causa do vento da chuva. Fui até ela, fechei bem, ajeitei a tranca e ia saindo quando percebi algo estranho. Uma das camas tinha marcas afundadas no colchão, como se alguém tivesse acabado de sentar ali. O lençol ainda estava amarrotado. Fiquei parado, com aquela sensação de arrepio percorrendo a nuca. Não havia explicação. Todos os quartos vazios deveriam estar intactos, e aquele parecia ter sido usado minutos antes. Apaguei a luz, respirei fundo e voltei ao posto. Tentei me convencer de que poderia ser coisa da minha cabeça, ou que alguém tinha mexido mais cedo e esquecido de arrumar. Só que, meia hora depois, algo voltou a me incomodar. Eu estava digitando anotações no sistema quando ouvi o mesmo som de passos, mas dessa vez acompanhados de um leve arrastar de algo metálico, como se estivesse raspando no chão. Levantei imediatamente. Não havia como ignorar. Dessa vez, segui pelo corredor mais rápido. Os sons pararam no mesmo instante em que dobrei a esquina. Olhei para todos os lados, mas não vi nada. Decidi entrar de novo no 517. Tudo estava como antes.
Mas quando me virei para sair, percebi que a porta, que eu tinha deixado totalmente aberta, estava encostada atrás de mim, como se alguém tivesse fechado enquanto eu estava dentro. Senti meu coração disparar. Segurei a maçaneta e saí de uma vez, sem olhar para trás. Na volta, passei em frente ao quarto 514. A luz estava apagada, mas pela fresta percebi um brilho, como se alguém estivesse em pé diante da janela. Abri a porta devagar, pronto para chamar algum paciente de volta à cama. Mas o quarto estava vazio. A janela estava escancarada, a chuva entrando pelas grades, molhando o chão. E no vidro embaçado havia marcas de mãos, como se alguém tivesse pressionado com força ali há poucos minutos. Voltei para o posto, com o coração acelerado e trêmulo. Peguei o telefone e liguei para a colega da emergência, tentando puxar assunto, só para ouvir a voz de alguém. Não falei nada sobre o que estava acontecendo. Apenas perguntei se precisavam de ajuda lá embaixo. Ela respondeu que estava tranquilo. A tranquilidade dela só reforçou a sensação de que eu estava sozinho demais naquele andar. Quando desliguei, percebi que o monitor cardíaco do quarto 512 apitava no painel. Corri até lá. O Sr. Álvaro estava acordado, os olhos arregalados, respirando com dificuldade. Ajustei a máscara de oxigênio, chequei os sinais. Tudo parecia em ordem, mas ele estava visivelmente assustado. "Está sentindo alguma coisa?" Perguntei, tentando acalmá-lo. Ele demorou a responder, mas murmurou: "Tem gente andando aqui. Tem gente que não devia estar." Aquilo me deixou paralisado por um segundo. Perguntei quem, mas ele fechou os olhos e virou o rosto, como se tivesse desistido de falar. Pouco depois, voltou a dormir. O resto da madrugada foi longo demais. Não ouvi mais passos, mas sentia constantemente que havia algo se movendo pelos corredores, sempre fora do meu campo de visão. Quando amanheceu, fui para casa com um cansaço diferente, que não era apenas físico. Nunca comentei o ocorrido com os colegas, mas passei a reparar em detalhes. Em plantões seguintes, percebi que ninguém gostava de ficar no quinto andar. Os técnicos sempre inventavam desculpas para trocar de setor. Alguns diziam que era porque era muito frio, outros porque ficava isolado. Mas a verdade parecia estar em um silêncio cúmplice. Todos sabiam que havia algo naquele corredor, que caminhava à noite entre os quartos vazios. Eu sempre achei que hospitais eram diferentes à noite. Não era só o silêncio. Era como se o próprio prédio mudasse de personalidade depois que as visitas iam embora e os corredores ficavam quase desertos. Na época, eu estava fazendo residência e aquele foi meu primeiro plantão noturno no hospital universitário da cidade. Lembro da sensação de caminhar pelos corredores iluminados por luzes frias, o eco dos meus próprios passos. Sendo eu a minha única companhia, os plantões eram longos, cansativos, e eu fazia de tudo. Corria atrás de prontuários, coletava exames, acompanhava pacientes. A cada novo chamado, o coração acelerava. Aquele era o tipo de experiência que moldava médicos, diziam. Por volta da meia-noite, um dos residentes pediu que eu desse uma olhada na sala de observação. Um espaço amplo, com várias macas enfileiradas e separadas por cortinas brancas. Era um lugar de transição. Pacientes que chegavam ao pronto-socorro
e ainda não tinham indicação de internação, mas precisavam ser monitorados por algumas horas. Naquela noite, havia apenas 3 pacientes ali. 2 dormiam profundamente, monitores cardíacos piscando em verde ao lado de suas camas. O terceiro, porém, estava sentado, imóvel, olhando fixo para o teto. Era um homem idoso, magro, pele muito clara e cabelos completamente brancos. O prontuário o identificava como Antônio Duarte, 76 anos, admitido com quadro de síncope sem causa definida. Boa noite, seu Antônio. Tá confortável? Perguntei, tentando soar simpático. Ele virou lentamente o rosto para mim e sorriu. Mas não era um sorriso comum. Estou esperando, respondeu ele. Esperando o quê? Arrisquei. Ele apenas voltou a olhar para cima, sem dizer mais nada. Fiquei alguns minutos ali, anotando os seus sinais vitais, que estavam estáveis, e depois saí. Mas a resposta dele ficou martelando na minha mente. Esperando o quê? Às 2 da manhã voltei à sala para reavaliar os pacientes. Os 2 primeiros continuavam dormindo, mas quando puxei a cortina da maca de seu Antônio, encontrei ele sentado novamente, dessa vez com os olhos fixos na cortina da frente. Ele não piscava, não se mexia. Tá tudo bem, senhor Antônio? Perguntei. Ele me olhou de relance e sussurrou. Eles já estão aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem está aqui? Insisti. Ele apontou com o queixo para a cortina fechada. Com receio, puxei devagar a cortina. Do outro lado, a maca estava vazia. Apenas o colchão estendido, lençol impecável. Não há ninguém aqui, seu Antônio, disse, tentando acalmá-lo. Ele apenas fechou os olhos por um instante e murmurou. Você não consegue ver. Essa frase ficou comigo. Tentei sorrir e disse que voltaria mais tarde. Ao sair da sala, juro que ouvi um murmúrio baixo, como várias vozes sussurrando ao mesmo tempo. Quando olhei para trás, apenas cortinas imóveis, balançando suavemente com o vento do ar-condicionado. Decidi comentar com o outro residente de plantão. O paciente do leito 3, ele fala coisas estranhas. Diz que está esperando alguém, que tem gente no quarto. Ele não pareceu se impressionar com o meu relato. Esse paciente tem episódios de confusão. É comum em idosos, principalmente quando ficam hospitalizados à noite. Não se assuste, faz parte. Eu queria acreditar, mas algo no tom e no olhar do Sr. Antônio não parecia confusão. Às 3 da manhã, fui chamado com urgência. O Sr. Antônio havia tido uma parada cardiorrespiratória. Corri com o residente e a equipe para a sala de observação. O ambiente estava carregado. Enquanto realizávamos manobras de reanimação, percebi algo que me fez arrepiar inteiro. As cortinas em volta da maca balançavam sozinhas. Não como se o vento do ar-condicionado as agitasse, mas como se mãos invisíveis as segurassem e movessem. Eu olhava fixamente, mas ninguém mais parecia notar. Todos estavam concentrados no paciente. Adrenalina! Gritou o residente. Eu passei a seringa, tentando não perder o foco. O monitor cardíaco apitava em linha reta. Fizemos massagem, ventilação, todos os protocolos. Mas o relógio na parede marcava 3h25, quando o chefe da equipe médica finalmente disse: pode parar. Silêncio. O corpo foi coberto por um lençol branco. As cortinas ao redor, que momentos antes se agitavam, pararam subitamente, como se alguém tivesse soltado. O corpo foi levado pouco depois. A sala voltou ao silêncio absoluto. Enquanto preenchia o relatório da ocorrência, reparei em algo que nunca consegui explicar.
A maca onde o Sr. Antônio estava continuava afundada, como se ainda houvesse peso sobre ela. Coloquei a mão sobre o colchão e senti frio, como se tivesse acabado de ser retirado de uma câmara refrigerada. Me afastei rápido, tentando ignorar aquela sensação. Quando o turno terminou e o sol começou a entrar pelas janelas altas do hospital, tudo parecia mais normal. Os corredores ganharam movimento, enfermeiros trocando de plantão, médicos chegando. A agitação da manhã parecia apagar o que havia acontecido horas antes, mas eu não consegui esquecer. Durante os meses seguintes, cada vez que passava em frente à sala de observação, meu corpo reagia sozinho. O coração acelerava, o estômago revirava e uma sensação de frio me percorria. Nunca mais encontrei ninguém que falasse sobre o Sr. Antônio. Mas a lembrança das suas palavras continua nítida. Estou esperando. Era como se ele soubesse, de alguma forma, que não sairia dali. Para mim, foi o início de uma certeza incômoda. Alguns pacientes sentem quando não estão sozinhos. Trabalhar em hospital nunca foi fácil, mas para mim o setor mais perturbador sempre foi o necrotério. Lógico, qualquer um pode concordar. Lá estão corpos, lugar frio, e temos uma proximidade assustadora com a morte. Mas há algo pior: o silêncio. Um silêncio pesava sobre os ombros de quem entrava ali. Sou técnico em enfermagem, mas por uma dessas ironias da vida, acabei passando grande parte do meu tempo de plantão noturno ajudando em funções que extrapolavam meu cargo. Em noites com equipe reduzida, não era raro ter de acompanhar o funcionário do necrotério para assinar papéis, levar registros ou até ajudar no transporte de corpos. Naquela noite, o hospital estava estranhamente tranquilo. Poucas internações, nem nenhuma emergência grave. Era quase 2 da manhã quando recebi uma rápida ligação. Precisamos de você no subsolo, ala de conservação. Era a voz grave e firme de Raul, o funcionário antigo responsável pelo necrotério. Peguei meu crachá, desci pelas escadas de serviço e senti logo de cara a mudança no ar. O subsolo tinha outro clima, mais úmido, mais frio, com cheiro de produto químico e um monte de outras coisas misturadas. As paredes eram pintadas de um verde claro já descascado, e o som dos meus passos gerava um longo eco. Parecia que estávamos em uma caverna. Raul me esperava perto da porta principal, fumando escondido, como sempre fazia. Precisamos conferir uma coisa estranha, disse, apagando o cigarro na sola da bota. Entramos juntos. As gavetas metálicas estavam alinhadas, numeradas, algumas com etiquetas amareladas pelo tempo. O barulho do sistema de refrigeração preenchia o ambiente. Raul me entregou uma prancheta. Olha o número 23. Conferi o registro. Um homem de 42 anos, falecido na tarde anterior por parada cardíaca. O corpo deveria estar armazenado, aguardando a retirada da família. Mas quando Raul puxou a gaveta, ela estava vazia. Deve ter havido confusão, falei baixinho. Talvez tenham levado para autópsia. Não. Raul apontou para o quadro de registros na parede. Nada saiu daqui desde as 19 horas. Fiquei em silêncio, observando a gaveta fria e vazia. O lençol dobrado ainda estava no canto, como se alguém tivesse retirado o corpo com cuidado. Enquanto tentávamos entender, ouvimos um barulho metálico vindo do fundo da sala, como se outra gaveta tivesse sido fechada com força. Raul caminhou rápido até lá, mas não havia nada fora do lugar. Apenas o eco do som,
que parecia ainda vibrar no teto baixo. Voltamos à mesa de registros. Ele folheava os papéis, enquanto eu examinava os armários. Foi então que notei, sobre a bancada de inox, havia uma ficha antiga, amarelada, com caligrafia à mão. O nome era o mesmo do homem que deveria estar na gaveta 23, mas a data de óbito era de 1994. Mostrei a ficha a Raul. Ele ficou pálido, o que não era comum para alguém já calejado com esse tipo de trabalho. Isso não pode estar aqui, disse, quase arrancando o papel da minha mão. Você já ouviu falar desse caso? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas dobrou o papel, colocou no bolso do jaleco e mudou de assunto. Às 3 horas, quando já nos preparávamos para encerrar a verificação, o sistema de refrigeração desligou por alguns segundos. Ficamos em absoluto silêncio, olhando um para o outro. Pude ouvir minha própria respiração ecoando pela sala. Então o bip de um monitor soou. Olhei ao redor, confuso. Não havia monitores no necrotério, mas o som vinha claramente de dentro da sala. Raul franziu a testa e seguiu o som até a última fileira de gavetas. Eu o acompanhei. O barulho estava vindo da gaveta 23. Com mãos trêmulas, puxei a alça metálica. A gaveta deslizou com o rangido típico do ferro. Estava vazia. Mas o bip continuava, cada vez mais acelerado, até cessar do nada. Ficamos imóveis, encarando o espaço vazio. Então, um detalhe fez meu coração acelerar e meu corpo tremer. O lençol dobrado não estava mais lá. O restante da madrugada foi tomado por uma tensão quase insuportável. Não voltamos a falar do assunto. Às 5 horas, Raul simplesmente disse: "Você não viu nada, entendeu?" Concordei, porque naquele momento, qualquer explicação racional me parecia impossível. No relatório do turno, não mencionei a gaveta vazia. Apenas anotei que havia acompanhado o funcionário do necrotério para verificação de rotina. Mas quando subi para a superfície e senti o ar fresco da manhã entrando pelas portas automáticas, tive a certeza de que algo havia ficado lá embaixo.